Estudo dos gases. A minha preocupação nessa primeira aula não é estudar os gases, tá? É sim mostrar para você o que é um gás. E para isso nós iremos começar com o diagrama de estado. Denomina-se diagrama de estado o gráfico da pressão em função da temperatura de uma determinada substância. Temos dois casos. Substâncias que agem como a água, nós já estudamos no capítulo 2 de termologia, que a água, quando ela aquece de 0 a 4 graus Celsius, em vez de ela dilatar, ela se contrai. Ao contrário das demais substâncias, que ao aquecer a tendência é dilatar-se, a água não. Então a água, quando ela vai se congelar aqui, olha, quando ela está aproximando de 0 graus Celsius, o volume dela está aumentando. Como a densidade é massa sobre o volume, volume aumentando significa densidade diminuindo. Então, quando você congela, o gelo vai ter um volume maior que a água que está ali próxima a 0 graus Celsius. Por isso que o gelo boia, quando você coloca um copo d'água, por exemplo, o gelo boia na água. A explicação também dos lagos, né? Que quando essa água na superfície vai congelando, a tendência do gelo menos denso ficar sobre a superfície, protegendo a água na fase líquida que está mais abaixo. Então essas substâncias análogas à água, tá, que é a prata, ferro, antimônio e bismuto, irão agir como esse primeiro diagrama aqui, olha. O diagrama ele mostra para vocês o estado sólido da matéria, o estado líquido e o estado gasoso. Lembre-se também que lá na termologia eu falei em vapor, né? Sólido, líquido e vapor. Nós vamos entender aqui que esse estado gasoso, na verdade, ele pode ser vapor ou gás. Mais adiante você vai entender melhor isso. E existe esse outro diagrama aqui, que são das demais substâncias, que dilatam normalmente ou aumentam o volume normalmente à medida que você aquece. Então observe, nesse primeiro diagrama aqui, de substâncias análogas à água, nós temos estado sólido para o estado líquido. Observe bem que você, para passar do estado sólido para o estado líquido, você pode aquecer. Imagine o gelo. Como é que você passa o gelo para o estado líquido? Você aquece o gelo. Mas você poderia também, em vez de aquecer o gelo, aumentar a pressão em cima do gelo. Ao aumentar a pressão em cima do gelo, olha, ele irá se liquefazer. Então essa curva daqui é exatamente a curva que nós vamos chamar de curva de fusão. É onde o gelo vai se fundir exatamente nessa temperatura e pressão. Observe que à medida que você varia a pressão, você também vai variar a temperatura de fusão do gelo. Essa curva nós chamamos de curva de fusão. Para você entender melhor isso, vamos isolar esse gráfico. Olha bem, você tem um gráfico aqui da água, tá? Estado sólido, líquido e gasoso. Imagine um ponto aqui nessa posição, um ponto A. Ele está no estado sólido, então é gelo. Como é que você pode passar esse gelo do estado sólido para o estado líquido? Nós podemos simplesmente aumentar a temperatura do gelo. Aumentando a temperatura do gelo, olha, ele vai chegar nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui nós teremos a presença de gelo e água. Ele vai estar entre a fase sólida e líquida. Veja nessa filmagem ao lado, você tem aí o gelo derretendo numa frigideira. O ponto de contato do gelo com a frigideira vai estar exatamente aqui, ó, entre o estado sólido e líquido. Tá? Você já tem aí na frigideira uma parte na fase líquida, porque essa parte passou já para essa fase líquida aqui. Então observe que eu estou aumentando a temperatura do gelo para que ele vire líquido. Agora eu poderia, em vez de aumentar a temperatura do gelo, olha, a partir do ponto A, eu poderia aumentar a pressão. Está vendo? Aumentando a pressão em cima do gelo, vai ter um momento que ele vai atingir a linha de fusão ali, a curva de fusão. Nesse ponto, você tem presença de sólido
e líquido. Se você continuar aumentando a pressão, ele vai entrar na fase líquida. Observe que nesse caso eu não aumentei a temperatura do gelo. Eu fundi o gelo, mantendo a temperatura, apenas aumentando a pressão em cima do mesmo. O exemplo prático para você entender isso é a patinação no gelo. Como é que você patina no gelo ali usando aqueles patins? Observe que o patins da patinação do gelo, ele tem uma lâmina fina embaixo. Então você concentra o seu peso em cima dessa lâmina. Olha, lembre da hidrostática, né? Pressão é força sobre a área. Quanto menor a área de contato com o gelo, maior vai ser a pressão. Você colocando o seu peso sobre essas lâminas, você vai estar aumentando a pressão exatamente no ponto de contato com o gelo. Aumentando a pressão, o gelo que está embaixo dessa lâmina, ele se funde. E o gelo, quando ele se funde, ele fica altamente escorregadio. E aí então você consegue escorregar com facilidade usando esse patins. Logo após você passar pela região, o gelo torna a se solidificar, porque a pressão cai novamente. Observe que nesse gráfico eu coloquei temperatura em Kelvin aqui, porque eu estou falando que o ponto A, tipo assim, na pressão atmosférica normal, ele está no estado sólido, que é o gelo, né? Aí você poderia me questionar, mas o gelo, a temperatura de fusão dele não é 0 graus Celsius? Sim, seria uma temperatura negativa se a temperatura fosse em graus Celsius. Eu estou representando aqui em Kelvin. Então 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin, né? É uma temperatura positiva. O Kelvin ele começa do zero absoluto, né? Não existe temperatura negativa em Kelvin. Voltando então ao diagrama anterior aqui, e se você continuar aumentando a temperatura, vai chegar um momento que o gelo que virou líquido vai virar agora vapor. Então essa curva aqui, olha, ela vai se chamar curva de vaporização. Na curva de vaporização, exatamente em cima da curva, você vai ter a substância na fase líquida e gasosa. Então vamos isolar novamente esse diagrama para você entender que, imagine que eu tenho aqui a substância B na fase líquida e eu queira vaporizar, eu queira ferver essa água. Para ferver a água, o que eu posso fazer? Eu posso ou aumentar a temperatura da água, olha aí, a água vai estar passando para o estado gasoso. Lembre-se que em cima da linha você vai ter a água aqui no estado líquido e gasoso, exatamente em cima da linha, tá? Ou líquido e vapor, como você queira. E aumentando mais a temperatura, você vai ter apenas no estado gasoso, apenas no estado de vapor. Agora, eu poderia vaporizar essa água, em vez de aumentar a temperatura, eu poderia diminuir a pressão, olha. Se eu diminuísse a pressão em cima da água, a água iria vaporizar sem que eu alterasse a temperatura da água. Agora lembre-se que nós estudamos lá na termologia que mesmo sem alterar a temperatura da água aqui, a água vai estar doando calor, tá? Para você mudar a fase de líquido para gasoso, a água vai doar calor. Lembre-se lá na panela fervendo, né? À medida que o vapor da água vai saindo, a água estabiliza a temperatura. Exatamente na mudança de fase, a temperatura não sobe, a temperatura se estabiliza. Um outro detalhe interessante você observar aqui é o seguinte: se eu fosse ferver a água aumentando a temperatura da água, olha, vamos supor que aqui eu tenha 1 atmosfera. Então a água vai ferver a 100 graus Celsius. Ela estaria fervendo aqui. Se eu quiser que a água ferva a uma temperatura mais alta, basta para isso aumentar a pressão em cima da água. Então, olha, eu poderia deslocar esse ponto B para cá, olha, aumentando a pressão, e aí você vê que a água vai ferver numa temperatura maior do que aquela temperatura anterior. É o que acontece na panela de pressão. Você, por exemplo, cozinhando batata numa panela comum,
Se você tiver a nível do mar 1 atmosfera, a água vai ferver exatamente a 100 graus Celsius. Se você coloca essa água dentro da panela de pressão, a pressão vai aumentar. E isso vai fazer com que a água ferva a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Isso irá facilitar o cozimento mais rápido das batatas. Voltando àquela experiência anterior que eu comentei aqui sobre você vaporizar a água sem alterar a temperatura da água, apenas diminuindo a pressão, você poderia ferver a água apenas diminuindo a pressão sobre ela. Tem uma experiência fácil de ser reproduzida, que é o seguinte: você coloca água fervendo, a água ferveu ali, tá? E você apaga o fogo, pode deixar a água esfriar um pouquinho, e você coloca essa água quente dentro de uma seringa de injeção. Depois você entope o bico da seringa e puxa o êmbolo, que o que vai acontecer? Vai diminuir a pressão dentro da seringa. Isso vai fazer com que a água volte a ferver, mesmo naquela temperatura abaixo da temperatura de fervura da água. Acontece que, como você diminuiu a pressão em cima da água, a nova temperatura de fervura também diminuiu, né? Voltando para o diagrama anterior, você observa o seguinte: eu acabei de falar aqui, olha, que você pode vaporizar a água apenas diminuindo a pressão em cima. Isso você poderia fazer também com as demais substâncias. Porém, lá no estado sólido para o estado líquido, tá vendo? Você poderia aumentar a pressão em cima da água, que é o caso da patinação do gelo. Você aumentando a pressão em cima da água, a água irá fundir-se. Isso não aconteceria com as demais substâncias, tá vendo? Você estando aqui no estado sólido, quando você aumenta a pressão, você não mudaria a fase da matéria. E sim, para isso você teria que diminuir a pressão aqui. Isso é a diferença, tá vendo? Do primeiro diagrama para o segundo diagrama. Então, nesse primeiro diagrama aqui, são substâncias análogas à água. Agora, poderíamos ir direto do estado sólido para o estado gasoso, que nós chamaremos aí de sublimação. Então, essa curva aqui é a curva de sublimação. Em cima da curva de sublimação, você tem a matéria no estado sólido e gasoso ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que você teve aqui a curva de fusão, vaporização e sublimação, você terá num outro diagrama a curva de fusão, a de vaporização e a curva de sublimação. E bem em cima de cada curva, você sabe que você terá a matéria em dois estados ao mesmo tempo. Então, por exemplo, em cima da curva de fusão, você tem a matéria no estado sólido e líquido ao mesmo tempo. E se nós pegarmos esse ponto, que na verdade é a bifurcação das três linhas, exatamente nesse ponto, esse ponto nós chamaremos de ponto tríplice, que você terá a substância aqui nos três estados ao mesmo tempo, sólido, líquido e gasoso, numa certa pressão, numa determinada temperatura. Cada substância vai ter a sua pressão e temperatura para o ponto tríplice. Do mesmo jeito que você tem aqui, você tem para o segundo diagrama. Exatamente na bifurcação, você terá o ponto tríplice. Observe uma diferença entre os dois gráficos, tá? Que é o seguinte: os dois lembram um Y, né? Observe que esse Y aqui, olha, nesse ponto tríplice, ele tem uma tendência a vir mais para a esquerda, tá vendo? E exatamente nesse ponto aqui, do estado sólido para o estado líquido, você lembrando da água, você aumentando a pressão, você pode passar do estado sólido para o estado líquido. O que não ocorre com o outro Y aqui, tá vendo? Esse Y aqui tem uma perna mais contínua aqui, olha. Você não consegue passar do sólido para o líquido simplesmente aumentando a pressão. Então essa é a diferença dos dois Y, né? É assim que você vai diferenciar um diagrama de estado do tipo da água e das demais substâncias. Então vamos reforçar isso tudo que eu acabei de falar. Olha,
Observe que conforme a pressão e a temperatura da substância, ela pode se apresentar nos estados sólido, líquido ou gasoso. Dependendo da pressão e temperatura, a substância vai estar em um desses três estados. Um ponto da curva de fusão representa as condições de existência dos estados sólido e líquido. Da mesma forma, um ponto da curva de vaporização representa as condições de coexistência dos estados líquido e gasoso. Comentei isso. Em cima da curva de fusão, você vai ter sólido e líquido. Em cima da curva de vaporização, líquido e gasoso, ou líquido e vapor. O ponto tríplice representa as condições de temperatura e pressão para as quais os estados sólido, líquido e gasoso coexistem em equilíbrio. Foi comentado, aqui está o ponto tríplice, você vai ter aqui os três estados ao mesmo tempo. Os gráficos mostram que podemos variar o estado físico de uma substância através de variações de pressão, de temperatura ou ambas. Vamos ver esse exemplo aqui. Olha, suponha no exemplo uma substância no estado A, cuja pressão é a pressão A numa temperatura TA da figura. Então olha só, nós temos aqui um ponto A que ele vai estar no estado sólido. Ele tem uma certa temperatura e pressão. Tá? O que nós vamos fazer? Essa substância, inicialmente no estado sólido, poderá passar para o estado líquido das seguintes maneiras. Olha só. Diminuindo-se a pressão de PA para PB e mantendo-se a temperatura constante. Olha só, eu quero liquefazer essa substância que está aqui no ponto A, numa certa pressão A, temperatura A. Para liquefazer essa substância, eu posso manter a temperatura constante e diminuir a pressão. Tá vendo? Se eu diminuir a pressão aqui, olha, essa substância irá fundir, irá passar para a fase líquida. Então vamos fazer isso. Olha, eu vou botar aqui o ponto B, tá vendo? A substância está indo do ponto A para o ponto B, mantendo-se a temperatura constante. Ela então passou do estado sólido para o estado líquido. Como eu mantive a temperatura constante, nós chamamos essa transformação de transformação isotérmica. Iso, constante, tá? Mesma térmica, temperatura aí, tá? Então nós temos a mesma temperatura, uma transformação isotérmica. Eu posso passar essa substância que está nesse ponto A, da fase sólida para a fase líquida, simplesmente aumentando a temperatura, mantendo a mesma pressão. Tá? Então você poderia estar aqui, por exemplo, na pressão atmosférica. Eu vou colocar esse gelo no fogo, eu vou aumentar a temperatura dele, ele então irá derreter. A substância vai estar passando para a fase líquida apenas com aumento da temperatura, mantendo-se a pressão constante. Esta transformação a pressão constante nós iremos chamar de isobárica. Bária com relação à pressão, né? Nós temos lá bária, pressão. Isobárica. Iso, mesma pressão. Eu estou mantendo a pressão constante e variando apenas a temperatura aqui. Essa é uma transformação isobárica. Agora, eu posso também variar tanto a pressão quanto a temperatura. Olha, aumentando-se a temperatura de TA para TD e diminuindo-se a pressão, eu terei, olha, eu vou pegar agora, olha, uma temperatura D qualquer aqui, tá? Peguei uma temperatura D, eu estou aumentando a temperatura, observe, eu tinha aqui uma temperatura A, eu estou passando para o ponto T aqui, olha.
Eu estou aumentando a temperatura para a temperatura TD e ao mesmo tempo estou diminuindo a pressão. Então rapidamente aqui ela vai passar para o estado líquido. A partir de uma determinada temperatura característica de cada substância, denominada temperatura crítica, não pode mais ocorrer a vaporização e a condensação. Isto é, para uma temperatura maior que a temperatura crítica, a substância encontra-se sempre no estado gasoso, qualquer que seja o valor da pressão. Olha bem que eu representei em vermelho aqui no gráfico. Nós temos, né, aquele Y, né, o diagrama, e nesse diagrama tem aqui uma temperatura crítica onde que essa perna do Y aqui não vai ultrapassar. Tá vendo? Então toda substância vai ter uma temperatura crítica de tal maneira que, se você ultrapassa essa temperatura crítica, a substância vai estar sempre no estado gasoso. Não adianta você alterar a pressão dela, que ela não irá passar para o estado líquido. Tá vendo? Ela estará sempre no estado gasoso. Quando isso acontece, nós chamamos de gás. Tá vendo? Há uma diferença agora entre gás e vapor. Vapor, na verdade, ele vai estar na fase gasosa, porém abaixo da temperatura crítica. Já o gás está na fase gasosa, porém acima da temperatura crítica. Qual a diferença entre vapor e gás? O vapor, se você aumenta a pressão dele, tá vendo? Você pode fazer com que ele se liquefaça. Aqui ó, ele vai liquefazer, tá vendo? Ele vai condensar, né? E poderá se liquefazer. Já o gás não. Você pode aumentar a pressão à vontade do gás, que ele não irá se liquefazer. Essa é a diferença entre vapor e gás, tá? Sendo que os dois estão sim na fase gasosa, tá? É só para você não confundir fase gasosa com gás, né? Tem gente que imagina a fase gasosa é gás. Não, pode ser vapor também, tá? Então nós temos aí gás e vapor na fase gasosa, tá? Então agora sim nós temos o diagrama de estado completo. Substâncias que são análogas à água vão agir dessa maneira aqui, tá vendo? Você vai ter aqui uma temperatura crítica, de maneira que acima dessa temperatura crítica vai ser gás. Então, por exemplo, você pode ter gás de água, tá? Desde que você aumente a água numa temperatura crítica, tá? Acima dessa temperatura crítica, você vai ter gás de água, de maneira que você pode aumentar a pressão da água à vontade, que ela não irá mais se liquefazer, ok? Então nas outras substâncias aqui também a mesma coisa, você vai ter uma temperatura crítica, onde que acima dessa temperatura crítica você terá apenas gás. Você pode aumentar a pressão à vontade, que você não vai conseguir mais liquefazer essa substância, a não ser que você baixe a temperatura. Se você baixar a temperatura, aí você poderá liquefazer essa substância. Então, só abrindo um parêntese aqui, o gás de cozinha, ele na verdade ele é vapor e não gás. Na temperatura ambiente, o gás de cozinha está abaixo da temperatura crítica. A temperatura crítica do gás de cozinha é superior à temperatura ambiente. Por isso que quando você pega o bujão de gás e balança ele, você vai sentir que tem líquido lá dentro. A mesma coisa você observa nos isqueiros. Nesses isqueiros, eles têm líquido em seu interior. É porque, na verdade, você vai ter ali líquido e vapor. A pressão faz com que esse vapor vire líquido. À medida que você vai consumindo o gás do isqueiro, esse líquido vai diminuindo. Ele vai virando vapor. Então vamos à definição de gás. O que é gás? Gás é a substância que, na fase gasosa, se encontra em temperatura superior à sua temperatura crítica
e que não pode ser liquefeita por compressão isotérmica. O que significa isso? Olha, você tem uma temperatura acima da crítica. Se você fizer uma uma compressão isotérmica, né, você irá aumentar a pressão mantendo a temperatura. Você não conseguirá liquefazer, tá, essa água ou essa substância aí. Vapor é a substância que na fase gasosa se encontra numa temperatura abaixo de sua temperatura crítica e que pode ser liquefeita por compressão isotérmica. Ou seja, se você mantém a temperatura e aumenta a pressão, você terá uma compressão isotérmica e esse vapor virará líquido. Vamos a uns exercícios de aprendizagem. Primeiro, coloque V de verdadeiro ou F de falso. Bom, eu vou colocar aqui, tá vendo? Você tem várias afirmações aí, e você vai colocar se é verdadeiro ou se é falso, tá? Baseado em tudo que foi falado anteriormente aí. Então, para você ver isso, é interessante que você se baseie nos diagramas de estado da matéria aí. E aí eu pediria o seguinte, que você dê uma pausa no vídeo agora, nesse momento, e tente responder e colocar V ou F em cada uma dessas afirmações. Tá? Que aí você vai ver onde que se encontram as armadilhas. Depois eu vou resolver uma por uma e aí você dá sequência no vídeo. É interessante que vocês vejam a minha explicação depois. Portanto, dê uma pausa no vídeo nesse momento, tá? Porque na sequência eu vou para as respostas. Então vamos para as respostas. Coloque V de verdadeiro ou F de falso. Primeiro, durante a fusão de uma substância, a temperatura varia necessariamente. Olha, vamos pegar aqui a curva de fusão. Durante a fusão você pode aumentar a temperatura, mas ela varia necessariamente? Não, você pode fazer aqui uma transformação isotérmica, mantendo a temperatura constante e aumentando a pressão. Tá? Então a mesma coisa aqui, olha, durante a fusão, tá? Você nesse caso aqui, observe que você mantendo a temperatura constante, se você diminui a pressão, ela vai entrar na fase líquida, da fase sólida para a fase líquida. Em substâncias que se parecem com a água, para passar do sólido para o líquido mantendo a temperatura constante, você teria que aumentar a pressão. Já as demais substâncias, você teria que diminuir a pressão. Tá vendo? É a diferença dos dois gráficos aqui que você tem. Então, durante a fusão, a temperatura varia necessariamente? Não. Tá? Eu posso manter a temperatura e variar a pressão. Então, a primeira é falsa. A segunda, se a temperatura da substância que sofre fusão não se modifica, o processo é isobárico. Isobárico, né, gente? É pressão constante. Aqui eu estou falando temperatura. Se a temperatura da substância não se modifica, seria um processo isotérmico e não isobárico. Então essa segunda aqui também é falsa. De um modo geral, o aumento da pressão não altera a temperatura de fusão das substâncias. Está errado, né? Porque o aumento da pressão aqui vai variar exatamente essa temperatura de fusão, né? Você vai estar aumentando a pressão aqui, olha, a substância vai estar passando para o estado líquido em temperaturas diferentes. Então essa aqui é falsa. O volume do gelo aumenta em decorrência da solidificação. Essa é correta, né? Em decorrência da solidificação, olha, o volume vai estar aqui, né? A solidificação ocorre a 0 graus Celsius na pressão atmosférica. O gelo vai estar aumentando o volume exatamente nessa mudança de fase aqui. Então ele vai aumentar em decorrência da solidificação. Esta é verdadeira.
O ponto de fusão e o ponto de solidificação de uma substância são temperaturas coincidentes. Sim, né? O ponto de fusão, olha, você vai ter aqui um ponto de fusão e o ponto de solidificação. O que é a solidificação? É quando você volta do líquido para o sólido. Essas temperaturas serão coincidentes, verdadeira. O calor que se deve fornecer ao líquido durante a ebulição é sensível. Esta não é verdadeira, porque o que é o calor sensível? É o calor específico. A gente usa aquela fórmula aqui, macete, né? É o Czinho. O calor específico é a mesma coisa que calor sensível. E na ebulição você usa o calor latente, e não o calor sensível. Né? É aquela fórmula do Kimolle, né? Massa vezes o calor latente. Então essa aqui é falsa, porque o calor que se deve fornecer é o latente, não o sensível. Falsa. A água pode entrar em ebulição a uma temperatura inferior a 100 graus Celsius. Sim, desde que você diminua a pressão. Inclusive é o seguinte, a água entra na ebulição a 100 graus Celsius a nível do mar. Tá? Quando você está a nível do mar, pressão de uma atmosfera, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. À medida que você vai subindo a montanha, tá, ou indo para cidades mais altas, a temperatura, a água vai ferver a temperaturas abaixo de 100 graus Celsius. Então, dependendo da altitude da cidade, você vai ter aí uma temperatura diferente. Tá? Então, essa aqui é verdadeira. Não é possível elevar a temperatura da água acima de 100 graus Celsius sem que ela entre em ebulição. É possível sim, tá? Desde que você coloque a água numa panela de pressão, o que vai acontecer? À medida que a água vai virando vapor ali, como a panela de pressão está vedada, fechada, a pressão vai aumentando. Isso faz com que a água pare de vaporizar até atingir uma pressão limite dentro da panela de pressão ali. Tá? Quando atinge essa pressão limite, a própria pressão empurra a válvula para cima, né, da panela de pressão, e a água aí volta a vaporizar, então, numa temperatura mais alta. Então não é possível elevar a temperatura da água acima de 100 graus Celsius? É sim. Tá? Então essa aqui é falsa. Para conseguir a condensação, devemos diminuir a pressão ou aumentar a temperatura, isolada ou simultaneamente. Olha, para conseguir a condensação, vamos lá, o que é a condensação? É do vapor para o líquido. Devemos diminuir a pressão ou aumentar a temperatura. Olha, se você aumentar a temperatura, você não vai conseguir a condensação. Você não vai conseguir condensar. Tá? Ela vai estar indo para o gás aqui. Ó. Você, na verdade, tem que diminuir a temperatura. Ou então aumentar a pressão. Aqui está falando exatamente ao contrário. Que você tem que diminuir a pressão ou aumentar a temperatura. Está falando exatamente ao contrário. Então essa aqui é falsa. Temperatura acima da qual é impossível condensar um gás, aumentando a pressão, é denominada de temperatura crítica. Essa é verdadeira, né? Acima da temperatura crítica, você pode aumentar a pressão à vontade, que vai ser impossível condensar um gás. Então é verdadeira. A temperatura crítica é a mesma para todos os gases? Não. Cada gás vai ter a sua temperatura crítica. Então essa é falsa. Ponto crítico é a mesma coisa que temperatura crítica. Olha, cuidado, tá? Aí não é não, porque o ponto crítico ele vai depender da temperatura e pressão. Cada substância vai ter uma pressão para o ponto crítico. A temperatura, sim, vai ser a temperatura atingir o ponto crítico, tá? Você vai ter a mesma temperatura para todas as pressões aí. Tá? Mas você não pode afirmar que é a temperatura crítica, porque você vai depender da pressão também. Tá? O ponto crítico ele está preso à temperatura e pressão crítica. Então essa é falsa. No ponto triplo, a água se apresenta simultaneamente nos estados sólido, líquido e vapor. Essa é verdadeira, né? Ponto triplo aqui,
você vai estar entre os estados sólido, líquido e vapor. Então você vai ter a presença desses três estados, aqui e aqui. Ok? Então esta é verdadeira. A sublimação é um fenômeno que ocorre com absorção de calor. Verdadeira essa, tá? Olha, se você errou essa, bota uma coisa na cabeça aí. Toda mudança de fase vai haver ou absorção de calor ou doação de calor, tá? Então, imagina, por exemplo, a água fervendo. A água, quando ferve ali a 100 graus Celsius, a quantidade de energia que entra por baixo da panela vai sair através de vapor. A água não vai estar vaporizando. A questão de vaporizar, as moléculas vão estar fugindo do líquido. Então você vai estar diminuindo a energia do líquido. Então toda mudança de fase vai ocorrer ou doação de calor ou absorção de calor. Por isso que a temperatura se estabiliza. Tá? O líquido pode estar doando calor ali, né, doando energia, mas por que ele não vai estar variando a temperatura? Porque existe uma doação, uma entrada de energia em contrapartida. Tá? Então eu falo assim, na sublimação, o que é a sublimação? Né, do estado sólido para o estado de vapor, ocorre absorção de calor. Tá? Vai ocorrer absorção de calor porque o que fica na fase sólida diminui a temperatura. Para você entender melhor, tá, vou explicar aqui a função do suor. Você, quando começa a correr, está fazendo esporte, etc., você começa a suar. Por quê? Quando você começa a correr e fazer esportes, a temperatura do seu corpo aumenta. Qual é a defesa que o nosso corpo tem? Ele joga suor pelos poros, né, que é líquido, ele joga esse suor e quando esse suor evapora, o simples fato de evaporar é retirado o calor do ambiente, no caso do seu corpo. Tá? Vai diminuir a temperatura do seu corpo. Então o suor é uma defesa do nosso organismo. Então toda mudança de fase, coloca isso na cabeça, vai haver ou uma absorção de calor ou uma doação do calor para que a matéria mude de fase aí. Mesmo que você não esteja variando a temperatura, e sim variando a pressão. A temperatura de sublimação é independente da pressão. Está errado, né? Porque essa temperatura de sublimação você vê que altera à medida que você vai aumentando a pressão aqui, tanto no primeiro diagrama quanto no segundo diagrama. Então essa última também é falsa. 2. A água aumenta seu volume quando é solidificada a partir do estado líquido. Já o gás carbônico diminui de volume quando é solidificado a partir do estado líquido. O que podemos concluir sobre as temperaturas de fusão dessas substâncias? Bom, aí na letra A, as temperaturas de fusão aumentam com o aumento da pressão. O problema está comparando exatamente a água com o gás carbônico, porque a água vai estar dentro do primeiro diagrama, que é a substância que aumenta de volume quando solidifica. Já o gás carbônico não, é a segunda substância aqui, ó. Então é exatamente para você identificar qual diagrama que você vai usar. Tá? Então o que você tem aí, ó, com relação à solidificação do líquido, tá? Quando o volume, quando é solidificado a partir do estado líquido. Olha só, para solidificar a partir do estado líquido, você vai ter que diminuir a temperatura da água aqui, tá vendo? Ou diminui a temperatura da água, ou diminui a pressão da água. Já o gás carbônico, ou você vai diminuir a temperatura, ou então você vai aumentar a pressão, tá vendo? Para passar do estado líquido para o estado sólido. Então as temperaturas de fusão aumentam com o aumento da pressão. Tá? Não, com o aumento da pressão, a temperatura de fusão da água aqui, olha, vai diminuir e do gás carbônico vai aumentar. Letra B. A temperatura de fusão da água aumenta e o do gás carbônico diminui. Bom, a temperatura de fusão da água vai diminuir, tá vendo? Ao contrário. Então já está errado. Letra C. A temperatura de fusão da água diminui, isso está certo, isso na fusão, olha. A temperatura de fusão da água diminui
enquanto a do gás carbônico aumenta com o aumento da pressão. Se você aumentar a pressão, olha, a temperatura de fusão do gás carbônico aqui, olha, vai aumentar. Então, com o aumento da pressão, vai aumentar. Esta é a correta letra C. As temperaturas de fusão de ambos não dependem da pressão. Você sabe que depende. 3. A água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. Em São Paulo, que está a cerca de 800 metros acima do nível do mar, ela ferve, ela vai ferver numa temperatura mais baixa, né? Observando o diagrama, nós temos o seguinte: como a cidade de São Paulo está a 800 metros acima do mar, vai diminuir a pressão atmosférica. Diminuindo a pressão atmosférica, olha, a água está aqui no estado líquido. Diminuindo a pressão atmosférica, ela vai ferver, ela vai vaporizar a uma temperatura mais baixa. Tá? Então, a resposta correta vai ser temperatura mais alta, temperatura mais baixa, letra B de bola. Tá? Agora aqui tem o seguinte: a temperatura mais alta é mais rápido, a temperatura mais baixa é mais lenta. Acontece que a temperatura, né, numa temperatura mais baixa, ela vai atingir o ponto de fervura mais rapidamente, né? Porque você não vai ter que aumentar tanto a temperatura. Bom, termino por aqui. Tá? Tem uma lista de exercícios anexa que eu acho interessante você desenvolver ela toda. E eu coloquei mais um complemento também que reforça aquela parte da evaporação e retirada de calor. Tá? Então vale muito a pena você dar uma olhada no complemento que eu deixo anexo também. Tá? Então até a próxima aula.